Damos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que paramos na página 107. Questão 122b. Tal influência só exerce sobre o espírito em sua origem? Não, acompanhou na vida de espírito até que haja conseguindo tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes depender e penetrar seus desígnios? Podeis toda a vida dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher o que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. 124. Pois que há espíritos desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre dois extremos, não? Sim, certamente. E os que acham nos graus intermédios constituem a maioria. 125. Os espíritos que enveredaram pela senda mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes em que sucumbem numa prova. 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos méritos que os outros? Deus olha igual de maneira para os que se transviam, de igual maneira para os que se transviam e para os outros e a todos com o mesmo coração. Aqueles que são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Os espíritos criados 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não tem, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e o conhecimento indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança já tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é bom nem mau, nem todas as tendências e toma uma outra direção, em todas as tendências. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Anjos e demônios. 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafim, formam uma categoria especial da natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são os espíritos puros, que se acham o mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo depreda geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui a sua melhor acepção. 129. Os anjos han percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, acidentando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastam mais ou menos tempo para chegar à perfeição. 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência dos seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença seja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse já haviam espíritos que haviam atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos.
131. Há demônios, no sentido que se dá essa palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus, mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintivamente. Por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus é soberanamente justo e bom. Não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveriam muitas potências soberanas. A primeira condição de doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais desconhecem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitam demônios, mas é ilógico e contraditório de quem faz da bondade um dos atributos essenciais de que Deus supõe haver. Ele, criando seres destinados ao mal, ia praticá-lo perpetuamente, porque isso se equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras de Cristo. Não seremos nós Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinos, que desejamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos no sentido de que ele dava esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além das que nos fornece essa passagem. Logo, esses 6 dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz, e aquelas cairão ao céu. As estrelas cairão do céu, as potências do céu se abalarão. Em verdade, eu vos digo que essa geração não passará, sem que todas essas coisas tenham se cumprido. Mateus 24, de 29 a 34. Não tenhamos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação do movimento da terra, não se dará, mesmo com algumas figuras que serviu o Cristo, que ele tinha de falar de acordo com tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente a uma falsidade. Assim, pois se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendem bem, ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na sua existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam, e que por isso as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado, quando quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição. Como entendem atualmente, dando-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro, como fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade, cuja única preocupação consiste em lhe contrariar os desígnios.
Deus. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material, com atributos que lembraram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram como a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Os momentos representaram os anjos puros, os espíritos por uma figura radiosa de asas brancas, emblemas de pureza. Satanás com chifres, garras e os atributos de animalidade, emblemas de paixões vis. O vulgo o toma as coisas ao pé da letra. Viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Capítulo 2. Da encarnação dos espíritos. Objetivação da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Número 32. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. 33. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguirem o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. 133A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos as imperfeições, tanto menos os tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses efeitos. Parte da alma. A alma. 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isso é, da natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. O homem é, portanto, formado por três partes essenciais. Primeiro, corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma, o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. 3. O princípio intermediário, ou perispírito, a substância semimaterial, que serve de primeiro evoltório aos espíritos e liga ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal, num fruto, o perisperma e a casca. 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que um envoltório, repetimos-lo constantemente. (136A) Pode o corpo existir sem a alma? Pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica.
B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo que quiseres, exceto um homem. 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma e o espírito da vida material? É uma questão de palavras com que nada temos. Começai-vos por entenderdes mutuamente. 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada de grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? O vocábulo alma se emprega para exprimir as coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode ser como um acerto. Dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital que cada ser absorve a uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encantado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência das linguagens humanas, que não dispõe de palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto os músculos presididos assim a cada uma das funções do corpo? 140. Ainda, isso depende do sentido que se empresta à palavra alma. Se entender por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma um espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime o movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso divida. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar efeito pela causa. A alma arua pelo intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma o espírito em que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo, que o circunvolve? A alma não se encerra no corpo, qual pássaro a uma gaiola, irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, pode-se dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua um envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, que é o primeiro, ao qual chamas perispírito, outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios. Como o germe em um núcleo, já o temos dito. 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança. Como no adulto, os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí, tomam efeito pela causa. 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem essas coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudosilábios que fazem alarde de palavras, para se romperem ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor é, entretanto, substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata das coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, às figuras, às comparações que tomais como realidade. 144. Que se deve entender por alma do mundo, o princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. Os que servem dessa expressão, porém, não se compreendem as mais vezes um dos outros.
as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor das suas fantasias. Também a terra não atribuída uma alma. Também há à terra não atribuída uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. 45. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante há tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, se enganaram, tomando as próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo a torna apreensíveis. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não, porém nos grandes gênios, em todos os que se pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. 146A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. As que insinuam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que da sede da alma se encontram essencialmente os órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Materialismo. 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, não são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza lá lhes pode conservar oculto. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar aos homens superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não. É exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira consequência falsa pela razão. Deve ser dado... Pela razão. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. Os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materializados porque não têm com que encher o vazio do abismo em diante de que dele se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Por uma aberração da inteligência, há pessoas a que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos, estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão a matéria que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si, para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe de ser gerais semelhantes ideias, a que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que entre parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem, instintivamente, há a convicção que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada infunde horror, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre oferece algo de repugnante.
Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto do seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as faculdades, suas faculdades, suas esperanças, dizer a si mesmo: pois que depois de mim, nada mais serão o vácuo, e tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobrevivem. Nenhum vestígio dentro em pouco respirar da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído pelos vermes. Nem tem este quadro alguma coisa de horrível glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Uma existência futura, porém, vaga e indefinida, não apresenta e que satisfaça o desejo positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos a alma, está bem. Mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha divina, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma? Se extinguindo-se a vida, ela desaparece da imensidade como as gotas da água do oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina a sermos felizes ou desgraçados, conforme o bem e o mal a que houvemos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus, será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno não serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esse último significado. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê, nesse mundo a que todos esperam? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo. A missão do Espiritismo consiste mais precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até... É erro dizê-lo sobre a missão do Espiritismo. Consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre cada um com gênero e vontade, que os poetas estabelecem como as suas ficções ou acumulem de enganadora imagem alegórica. É a realidade que nos aparece, pois que não são os próprios seres além do túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham e relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivemos e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de nos antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. De volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. A alma após a morte, a sua individualidade, vida eterna. 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. 150. A alma após a morte conserva a sua identidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? 150A.
Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo desse mundo? Não, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que se lhe faz da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade dos que deixam na terra. 151. Que pensa da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo espiritual universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos e viríeis, se não fosseis surdos, ouviríedes, porque muito a miúde uma voz vos fala, reveladora a existência de um ser que está fora de vós. Os que pensam que pela morte a alma reingressa a todo universal estão em erro, eles supõem que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se, por modo universal, entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem numa amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada se distinguiriam uma das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que aparece sobre todos os aspectos é a consequência mesma de constituir individualidades diversas. Se após a morte só houve o que se chama de grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. Então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá nos depararam os seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá há de todos os caracteres. Alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz aqueles são seres distintos. A individualidade ainda se é mais evidente, se torna quando esses seres provam sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais, verificáveis e referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo da fé. O Espiritismo a torna manifesto de certo modo material. (153) Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. 153A. Não seria mais exato chamar vida vida eterna dos espíritos puros que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Separação da alma e do corpo. 154. É dolorosa a separação da alma do corpo? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma toma parte nisso. Os sofrimentos que algumas vezes experimentaram no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o término do seu exílio. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento de órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que retiam, ela se desprende. 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição?
Haverá alguma na linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo que se restitui subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não se quebram. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando acessa neste a vida ignorância, a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, e que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. A afinidade que guarda sempre a proporção com a preponderância de que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se acha definitado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, do modo que, chegando à morte, ela é quase instantânea. Tal o resultado dos estudos feitos e todos os indivíduos que se têm impedido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é às vezes muito penosa, porquanto os espíritos podem experimentar o horror de decomposição. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há do que a vida orgânica. O homem já não tem a consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para que o que não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever no mundo onde vai de novo entrar. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-la inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. (158) O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para esse fim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa existência. Uma ideia acanhada, a imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Que sensação experimenta a alma no momento em que o reconhece o estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticasses o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento se sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar prescrutador. 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e os que morreram antes dele? Sim. Conforme a afeição que lhes votava, eles lhes consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que vos conheceu e perdeu a vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erradicidade, vê os encarnados e os vai visitar.
161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraquecerem em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que ameleia entre uma e outra. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro, conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espíritos. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos da morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Perturbação espiritual. A alma tem consciência de 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente após deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A perturbação que se segue à separação da 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se liberou da matéria antes que cessasse a vida no corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia essa situação. Mas a prática do bem e da consciência pura são o que de maior influência exercem. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo, precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou profundo sono e procura orientar-se sobre uma situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe volta a uma medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa em espécie de névoa para que lhes obscuremos os pensamentos. De volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser que algumas horas, como tem também muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava. São os que, em menos longa, ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente, sustenta que não o está. No entanto, vê seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante à ilusão, se prolonga o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao mundo dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente surpreendido de improviso pela morte. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a busca na mudança que ele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, aniquilamento. Porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não se teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como um primeiro, enquanto lhe chama a atenção para esse ponto. Admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir, é que têm sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, e se bem que a morte lhes tenha sobrevivido,
inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada, se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo docentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito ao seu próprio enterramento, como se fora de um estranho, falando desse ato como uma coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação se segue à morte, que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem, que conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumenta a proporção de que ele da sua situação não se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam.